O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai aumentar a tarifa global de 10% anunciada ontem para 15%. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o ex-secretário do Comércio e doutor em Direito Internacional pela USP, o Welber Barral. Doutor, seja muito bem-vindo. Aqui é a Jovem Pan, uma boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Doutor, eu gostaria de ouvir a sua análise em relação, não só à decisão da Suprema Corte de simplesmente derrubar as tarifas, mas agora Donald Trump anunciando um aumento de 15% das tarifas globais. Bom, então só para a gente entender o contexto. No começo do ano passado, Trump começou a elevar várias tarifas e ameaçar várias tarifas com base na chamada Lei de Emergência Econômica, que é uma lei que permite que o presidente americano possa adotar medidas em relação a eventos internacionais. Ele alegou que esse evento seria o déficit da balança comercial americana. O que a Suprema Corte julgou foi que não seria possível aplicar tarifas, que a Lei de Emergência Econômica daria outros tipos de poderes ao presidente, mas não para colocar tarifas de importação. A partir daí, ele anunciou ontem à noite que iria utilizar uma outra lei, que é a chamada seção 122 do Código de Comércio dos Estados Unidos, que permite ao presidente americano, por 150 dias, inicialmente, até que seja aprovado pelo Congresso, por 150 dias colocar tarifa de até 15% sobre importações em razão de déficit estrutural ou de crise da balança de pagamentos. Então, ele mudou o argumento, mudou o fundamento legal e está anunciou essa nova tarifa agora. Ontem ele tinha anunciado 10% e hoje falou em 15%, que é o máximo que a seção 122 permite. É essa a situação atual. O doutor, inclusive, o próprio Donald Trump, durante a sua coletiva ontem, ele disse que a Casa Branca estava estudando ali opções alternativas para conseguir voltar à taxação. De certa forma, achou nesse ponto da lei do comércio que ele poderia, sim, aplicar por um valor determinado, ou pelo menos por um tempo determinado de 150 dias. Mas não ficou muito claro também na decisão da Suprema Corte se os países que foram taxados podem recorrer, se eles vão ter esse dinheiro de volta, de que forma eles podem fazer isso. Então, foi uma decisão ainda que deixa algumas lacunas. Então, fundamentalmente, há todo um questionamento sobre os valores que foram recolhidos ao longo do ano passado, depois que as tarifas foram aplicadas, e houve tarifas muito variáveis, O próprio Brasil teve tarifas que chegaram a 50%, depois foram reduzidas, em alguns casos, e em outros casos foram zeradas. A partir de agora, essas tarifas que foram pagas ilegalmente, eventualmente poderão ser devolvidas aos importadores americanos, que foi quem pagou a tarifa. Não saiu ainda, e deve sair uma norma da Customs and Border Protection, que é a autoridade responsável, a CBP, para especificar se vai haver devolução e como será feita essa devolução. Caso isso não ocorra, é previsível que vai haver uma enxurrada de processos judiciais para tentar recuperar o valor pago. Isso com relação ao passado. Com relação ao futuro, nós temos que lembrar que essa seção 122, apesar dela dar esse poder ao presidente, ela também tem requisitos legais que também provavelmente serão questionados judicialmente nos Estados Unidos, que é a própria existência de um déficit comercial persistente, que é o argumento que o presidente tem utilizado. Welber, inclusive eu queria saber os efeitos aqui para o Brasil, O próprio ministro da Fazenda, o presidente em exercício Geraldo Alckmin falou num otimismo cauteloso, mas seria, inclusive, uma decisão favorável à economia brasileira. Nós temos que entender que são várias medidas e fundamentos legais diferentes que o governo Trump tem utilizado. A decisão da Suprema Corte foi referente exclusivamente à Lei de Emergência Econômica. Outras medidas norte-americanas que estão em vigor, elas se referem à chamada seção 232, que é relacionada à segurança nacional, elas se referem à chamada seção 301, que é o caso de discriminação por parceiros comerciais. Então, tem outros fundamentos legais que não foram questionados ainda. E a seção 122 é o que ele vai utilizar agora genericamente. Então, eu te diria que, para vários produtos brasileiros que estavam com 40%, eles vão cair para 15% agora com esse anúncio, então vão aumentar a sua competitividade. Mas você tem uma série de outros produtos, que é o caso de aço, alumínio, cobre, madeira, móveis, que estão sob outros argumentos, sobre outros fundamentos legais. E esses aí não serão afetados, e aí tem tarifas que vão até 50%.
Ô Weber, inclusive a gente tem mais um minutinho aqui antes do encerramento do jornal. Queria te ouvir também porque essa decisão da Suprema Corte acontece às vésperas da viagem do presidente Lula à Casa Branca, onde ele iria negociar, inclusive, a derrubada de todas as tarifas. É um assunto, podemos dizer, por enquanto, apaziguado entre Brasil e Estados Unidos? Ou o presidente Lula também vai ter que negociar ainda caso isso possa ter uma retomada dessas tarifas? Ele vai ter que negociar. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, como eu disse, tem vários setores que são muito relevantes, como é o caso de aço e alumínio para o Brasil. O Brasil é um grande exportador, como é o caso de imóveis, onde os Estados Unidos são o principal mercado brasileiro, que há tarifas ainda por conta de outros fundamentos legais. Além disso, existe uma investigação contra o Brasil de outra norma, que é chamada Seção 301, que trata aí de questões desde desmatamento até o PIX, até propriedade intelectual, que poderia levar à aplicação de novas tarifas especificamente contra o Brasil. Então, seguramente o tema das tarifas, da previsibilidade das tarifas, da eventual revogação de algumas dessas tarifas setoriais vai estar na mesa de negociação também. Perfeito, Valdo. Muito obrigado pela sua participação. Bom te ouvir para a gente entender também as repercussões e os desdobramentos dessa decisão. Um bom sábado e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado. A gente que agradece.